Bom, vamos lá, gente. Agora, para a gente finalizar, nós vamos falar do nosso módulo 20. O módulo 20, nosso último módulo, na verdade, ele trata de uma construção especial de circuito e de, por assim dizer, um método de facilitar nossas resoluções de exercícios quando aparece esse circuitinho especial ou esse pedacinho de circuito especial para nós em uma determinada situação. Então, a primeira construção que vocês têm que ter em mente é a seguinte: o que nós chamamos de ponte de Weston. Ponte de Weston é uma associação de um grupo de resistores com um galvanômetro, mas essa associação desse grupo de resistores com o galvanômetro tem a seguinte configuração. Quero que vocês lembrem que meus desenhos são sempre super tortos, né? Ó. Então, são dois resistores em série e em paralelo com mais dois resistores em série, ó. Só que aí, entre essas ligações, eu coloco o medidor, que é o galvanômetro, que é o medidor que a gente falou na última aula. Eu vou nomear esses resistores em ordem no sentido do relógio, ó, R1, R2, R3, R4. Mas essa configuração aqui só leva o nome de ponte de Weston se e somente se a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro for igual a zero. Então, se este galvanômetro aqui, ó, não estiver medindo corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica que passa por aqui, ó, aqui, nesse pedacinho de circuito, a corrente do galvanômetro é zero, ou seja, ou ainda, esse pedacinho de circuito é como se ele não existisse, então nós temos uma configuração de uma ponte de Weston. Aí vocês podem falar assim: ah, Mayara, mas por que isso daí é interessante? O que a ponte de Weston vai trazer de facilidade para nós? A ponte de Weston é interessante porque todas as vezes que vocês virem essa configuração, ó, resistores em série, resistor em série, em paralelo as duas séries e sem nenhuma ligação entre eles, a multiplicação, ó, de resistências que estão paralelas uma à outra, ela tem sempre o mesmo valor. Então, se eu fizer a resistência do resistor R1 multiplicada pela resistência do resistor R3, isso é exatamente igual à resistência do resistor R2 multiplicada pela resistência do resistor R4. E isso pode e vai facilitar a minha vida se eu tiver que descobrir uma dessas resistências e eu não tiver mais nenhuma informação do meu circuito. Então, saber a configuração da ponte de Weston pode me salvar enquanto eu estiver fazendo um exercíciozinho de circuito, certo? Então, ó, ponte de Weston. Essa configuração de resistores com um galvanômetro entre eles. Lembrar também que resistências elétricas são diretamente proporcionais ao comprimento dos fios. Então, eu posso ter uma variante dessa equação escrito assim, ó. A resistência vezes o comprimento de um fio é igual a resistência vezes o comprimento do fio. Lembrando sempre que o que vale é esse aqui, ó, esse paralelo. E eu posso utilizar a configuração da ponte de Weston sempre que a corrente no galvanômetro for igual a zero. E aí, eu posso descobrir tanto o comprimento do fio quanto resistência elétrica. Agora, é só a gente treinar muito e muito obrigada!